rebeldes. A amada igreja encontrou, livro de Juízes, capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Verso de número 24. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Passemos agora para o capítulo 14, os versos de 1 até o de número 3. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher de Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus filhos, dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque só desta me agrado. Amém? Amados, o livro de Juízes, ele apresenta a história de Israel após a morte do seu líder, Josué. Deus, através de Moisés, tirou o seu povo da terra prometida, da terra do Egito, para a terra prometida. Moisés, ele não pôde adentrar a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, mas entregou essa tarefa para Josué. Mas Josué, enquanto estava vivo, liderando aquele povo, libertando e expulsando aquele povo ali de Canaã, enquanto Josué estava vivo, tudo corria bem. As tribos estavam ali todas batalhando para conquistar a terra de Canaã. Mas o que aconteceu foi que quando Josué morreu, as tribos não ficaram unidas. E cada um, segundo a palavra, que a palavra diz, que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos.
O Senhor já não era mais o rei de Israel, pois as tribos que adentraram a terra prometida estavam divididas. E o pior foi que eles não expulsaram algumas nações do seu meio. Deus havia dito ao seu povo para adorar tão somente a Ele. Deus havia feito uma aliança no Sinai. E que aquele povo deveria ser expulso ali da terra. Eles deveriam tomar posse da terra. Mas o que foi que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus, se misturando com os povos pagãos. Isso aí ia trazer muito prejuízo para a nação de Israel. Então o povo havia desobedecido a orientação divina para não se misturarem com as nações pagãs. Amados, esse é um livro de bênçãos, mas também um livro de disciplina. O povo era inconstante. Uma hora estava adorando ao Deus vivo, outra hora era apóstata, se afastando do Senhor e adorando os deuses pagãos. Então, é um livro de altos e baixos. O livro de Juízes, amados, ele apresenta Deus como, ele apresenta a paciência de Deus com aquele povo. Era um povo, como diz a palavra, de dura cerviz. Não era um povo fácil, o povo de Israel. Então, esse livro traz bênçãos, mas também disciplina, o castigo de Deus. Deus levantava povos contra aqueles israelitas. Mas eles também se arrependiam. E Deus fazia o quê? Deus levantava libertadores. Meus irmãos, esses juízes aqui, os 13 juízes que estão escritos no livro, Moisés e Josué também eram juízes, mas não aqui em Canaã. Então, em Canaã, o livro de Juízes apresenta 13 juízes. Eram juízes, eram governadores. Na verdade, eles eram líderes militares, que Deus levantava para quê? Para tirar o jugo dos filisteus, dos midianitas, dos cananeus e dos amonitas. Esses 5 povos eram povos opressores, que invadiam as tribos para subjugá-los. Então eles que estavam ali em meio à idolatria, eles se lembravam, porque sempre Deus deixa os seus remanescentes. Então os remanescentes clamavam ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus da transformação. Para quê? Para que livrassem do jugo filisteus, especificamente aqui na época de Sansão. Israel entrou na terra prometida, mas não conquistou por completo, desobedecendo a ordem de Deus de exterminar e expulsar o povo que ali habitavam. Então o que foi que Israel fez? Ele tolerou que alguns povos ficassem no seu meio, trazendo consequências terríveis para eles. Então, Israel, ele invalidou, ou seja, ele quebrou a aliança que Deus havia feita ali no Sinai com ele, de ser ele, Deus, o único Deus do povo de Israel, da nação de Israel. Lembre-se que, quando eles saem do Egito, ele era um povo, mas Deus estava ali no deserto durante os 40 anos, formando uma nação. Israel ia ser uma nação nas mãos do Senhor. Então, amados, por causa da desobediência, Deus levantava os povos inimigos. E aqui no caso específico da história de Sansão, que é a história mais longa de todos os juízes, Deus entregou nas mãos dos filisteus. Para quê? Para ser vara de Deus, para corrigir o seu povo, para trazer o povo de volta à adoração ao Deus único e verdadeiro. Então Deus, ele escolheu diferentes tempos, 13 juízes, e durante o período dos juízes, foram
400 anos. Esses líderes, eles não eram líderes das 12 tribos. Esses líderes que Deus levantava para socorrer o seu povo, eram líderes locais. Não eram líderes das 12 tribos, eram líderes locais. Então, durante esses 400 anos, possa ser que existam 2 líderes governando o povo, ou seja, sendo juízes das 12 tribos, de uma parte das 12 tribos. Então, a cronologia não dá para a gente especificar, realmente bater, foi tantos anos, porque poderia ser que tivesse mais de um juiz levantado por Deus ao mesmo tempo, porque eram muitos povos, eram os filisteus, os midianitas, os cananeus, os midianitas e os amonitas. Esses 5 povos, ele estava sempre subjugando algumas tribos de Israel, e Deus levantando os seus juízes. Amados, quando o povo era subjugado, eles passavam muito tempo ali, como aqui a palavra de Deus vai falar, por 40 anos subjugados, sendo escravos daquele país, dos filisteus. E os filisteus, eles vinham de Creta. Eles se estabeleceram primeiro em Creta. Depois de Creta, vieram aqui para a Filístia. E na Filístia, ele invadia as terras das 12 tribos, no caso de Canaã. Então, muitos, eles não se voltavam para Deus. Você veja que aqui são 40 anos. Eles não se dobravam, porque eles se misturaram, desobedecendo a Deus. Então eles ficavam o quê? Na idolatria, pedindo socorro a quem? Aos deuses pagãos, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não têm poder algum. Mas veja a paciência de Deus, pela sua infinita misericórdia e graça. Deus levantava um juiz para libertar o seu povo. Era um líder militar. Então, amados, após a morte de Josué, Israel se afastou de Deus, dando lugar aos ídolos dos cananeus. E a frase que a gente vê muito nesse livro é: fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, eles estavam se voltando contra o Senhor, afrontando a santidade de Deus e adorando os ídolos feitos por mãos humanas. E essa frase a gente vai ver ela repetida várias vezes durante esse livro de Juízes. Meus irmãos, e é nesse período de rebelião contra Deus, contra o Deus vivo, que nasce Sansão, o juiz que Deus levantaria para libertar Israel dos filisteus. Mas vejam, os filisteus, eles continuavam ali nas circunvizinhanças das tribos de Israel, estava sempre invadindo. E nós vamos ver esse percurso todinho contra os filisteus, porque Sansão ele vai iniciar a derrota dos filisteus, mas eles só serão vencidos mesmo na época de Davi. Iria passar por Samuel, iria passar por Saul e chegaria até Davi. Então o texto lido nos mostra o cuidado e o zelo do pai de Manoá e sua esposa, a qual a palavra não relata o nome, para com o seu filho que iria nascer, e a sua preocupação com a educação e orientação que eles dariam durante a vida de Sansão, que muitas vezes não dava ouvidos aos ensinos dos seus pais, se rebelando contra ele em algumas ocasiões. Então, amados, a mensagem de Juízes se aplica também muito bem aos nossos dias, onde muitos filhos querem fazer o seu próprio caminho, sem pensar nas consequências de sua desobediência aos seus pais. Veja só,
a desobediência já vem lá do Éden. Quem quis fazer o seu próprio caminho? Adão, o nosso ancestral. Quando ele desobedeceu a Deus, ele estava querendo ser igual a Deus, ou seja, eu faço o meu próprio caminho. E a gente vai ver no decorrer de toda a palavra, o homem querendo fazer o seu próprio caminho. Eu quero chegar ao céu, mas eu não quero chegar com orientação divina, eu quero ser orientado por mim mesmo, fazer o meu querer, o que está reto aos meus olhos. Então a gente vai ver mais na frente, depois de Noé, onde novamente a terra foi povoada por Sem, Cã e Jafé, e se levanta um homem chamado Nirode. E o que é que ele faz? Vamos construir uma torre, e que essa torre chegue até o céu. Ou seja, pelos nossos méritos, nós vamos chegar a Deus. Nós não precisamos de ninguém orientando. Nós mesmos, vamos olhar para nós mesmos e vamos chegar, pelos nossos próprios méritos, ao céu. E o que foi que aconteceu? Deus viu os intentos malignos do coração do homem e confundiu as línguas. Então o homem hoje não é diferente. Muitos querem fazer o seu próprio caminho. Não quer seguir, não quer obedecer ao Senhor. Quer adorar a Deus, mas adorar do jeito do que Ele quer. E não do jeito que Deus deve ser adorado. Então, amados, essa é a mensagem de Juízes que a mensagem se aplica muito bem aos nossos dias, onde alguns filhos querem fazer o seu próprio caminho, independente da orientação de seus pais, e sem pensar no que pode acontecer nas consequências. Então, amados, vamos nesta noite aprender algumas lições com o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, sobre esse tema: pais zelosos e filhos rebeldes. A primeira lição é que Sansão, ele tinha pais zelosos e tementes a Deus. Os versos de 1 a 7. As Sagradas Escrituras, no livro de Juízes, fala pouco a respeito de Sansão, dos pais de Sansão. A história vai se desenrolar mais com as ações de Sansão. Então, a palavra nos diz que Manoá, que significa descanso, era da tribo de Dan. Meus irmãos, essa tribo era uma tribo trabalhosa, uma tribo que se voltava muito para a idolatria. Mas na frente, na palavra do Senhor, nós vamos ver que após a morte de Salomão, há uma divisão das 12 tribos. 2 tribos ficaram no reino do sul, e as 10 tribos ficaram no reino do norte. O reino do sul, o reino de Judá, a capital Jerusalém. Reino do norte, Israel ou Efraim, capital Samaria. E o que foi que aconteceu? Para que as pessoas das 10 tribos do norte não viessem adorar a Deus em Jerusalém, no templo, Jeroboão, que era o rei das tribos do norte, ele estabeleceu 2 bezerros de ouro. Um colocado aonde? Em Dan, que já era um povo idólatra. E o outro em Betel. Então veja como esse povo já era voltado para a idolatria. Em Juízes 18, de 1 a 31, vai falar que Dan caiu na idolatria. Eles também não ficaram satisfeitos com a quantidade de terras que foram colocados. A porção era uma população muito grande, a tribo de Dan, só que eles ficaram num território muito pequeno. Então, mas era um território que Deus havia estabelecido para eles. Mas eles se rebelaram contra Deus. Disseram, não aceitamos, é muito pequeno. E a gente vai ver na história que eles vão invadir uma outra terra, fora dos termos de Canaã. Então, o histórico dessa tribo de Dan já era terrível. Então, Manoá era exatamente dessa tribo.
Dan era o quinto filho de Jacó, com a serva Bila, a serva de Raquel. E a palavra de Deus continua nos dizendo que ele morava em Zorá. Zorá era uma cidade fronteiriça entre Dan e Judá. Por isso que Jeroboão vai colocar o bezerro de ouro, porque quando vinham as caravanas para Jerusalém, passava em Dan. Então em Dan tinha um bezerro de ouro. Então Jeroboão dizia: vem adorar aqui em Dan, não precisa de ir para Jerusalém. Por quê? Porque ele não queria que as 10 tribos frequentassem as 2 tribos de Judá. Então, essa cidade de Zorá, ela ficava fronteira de Dan e Judá. E era uma distância bem curta, era uma distância de apenas 24 quilômetros. Mas a palavra de Deus também nos diz que a esposa de Manoá, ela era estéril, era seca, não podia ter filhos. E que eles viviam sob o jugo dos filisteus. Eles estavam sendo escravizados. Não era uma situação fácil para esse casal. Os israelitas, eles haviam se afastado do Senhor dos exércitos. E Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. Para quê? Para disciplinar. Deus é pai. E Deus disciplina. Para quê? Para que seu filho se corrija, se arrependa e se volte para Ele em adoração. Deus não compactua com o pecado. Então Deus levanta um povo pagão. Para quê? Para disciplinar o seu povo. Porque Deus é Deus. Os filisteus seriam a vara de Deus, usada para trazer o seu povo de volta à adoração. Porque Deus, Ele nos ama. E quem ama, corrige. Amados, a vida desse casal era ainda mais difícil que a situação em que se encontravam, ou seja, numa situação de escravidão, de jugo filisteu. Pois a esposa de Manoá era estéril. E esse era o motivo de tristeza para a sua família. E ainda, a esterilidade, meus irmãos, para os israelitas, era uma maldição. Por quê? Lá em Gênesis 3,15 diz o quê? Que da semente da mulher, quem é essa mulher? Maria, nasceria um que seria ferido no calcanhar, que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é essa semente? Jesus. E como foi que ele esmagou a cabeça da serpente? Quando ele ressuscitou. Ele foi crucificado, sendo ferido. Mas ele, ao terceiro dia, ressuscitou, esmagando a cabeça da serpente. Meus irmãos, era uma tristeza muito grande para a família que não podia ter filhos. Era desprezados. Era considerado a mulher como inferior. Lembra lá de Ana, com Elcana? E a outra esposa, Penina, ela afrontava a Ana, porque Ana era estéril. Então, todo o tempo era afrontada. Então, aqui não é diferente. Quem era seca, quem era estéril, não era respeitada. Era uma situação muito complicada. Além de tudo, ainda estava sobre o jugo filisteu. Mas, amados, o Deus que servimos é o Deus de providência. É um Deus que governa, é um Deus que coopera conosco, é um Deus que controla todas as coisas. Louvado seja seu nome. E Ele iria mudar essa situação de tristeza em alegria. Porque o nosso Deus é o Deus de Jacó, é o Deus que transforma. É o Deus que tira o coração amargo, coloca um coração doce. É um Deus que tira o coração de pedra e coloca um coração sensível à sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele está no controle da história. Então, Ele envia um anjo, um mensageiro seu, um mensageiro de Deus, com a boa notícia, a boa nova. E qual era a boa nova? Para a esposa de Manoá,
é que ela conceberia e daria à luz um filho. Amados irmãos, quando a palavra de Deus nos fala em vários relatos na Bíblia, que os anjos, eles anunciavam, sempre que aparecia um anjo, estava associado com o nascimento de importantes personagens bíblicos, como foi no caso de Isaac. O anjo apareceu a Abraão, como foi no caso também de Isabel, o anjo apareceu a Zacarias, e também no caso de Jesus apareceu a Maria. Então o anjo, ele traz sempre as boas novas, e associado sempre ao nascimento de importantes personagens bíblicos. Amados, como Deus é maravilhoso para conosco. Ele faz com que uma mulher estéril seja mãe de filhos, assim como fez também com Sara, com Raquel e com Ana, com Isabel, como foi falado. Então Deus tinha, amados, um plano especial para aquela família. Ela seria agraciada com o filho, desde o ventre iria libertar o povo de Israel, e que ele seria consagrado a Deus, seria separado para adorar a Deus. Então o anjo do Senhor deu instruções à mulher de como deveria ser criado o filho prometido. Ele seria dedicado a Deus, ele seria consagrado a Deus como nazireu. E o voto de nazireu estava lá em Números capítulo 6, nos versos de 1 até o de número 23. Isso significa que o voto nazireu, ele não poderia tomar bebidas fortes, ou seja, bebidas alcoólicas, bebidas fermentadas, feitas de vinho, e nem também de outros frutos e cereais. Mas também não poderia tocar em cadáveres, em coisa imunda, segundo o verso de número 7. E também ele não poderia cortar os seus cabelos. Meus irmãos, a força de Sansão estava nos cabelos dele? Não, a força de Sansão estava porque ele tinha comunhão com o Senhor, e o Espírito Santo dava a ele força. Ele teria que ser tão somente obediente ao Senhor, ter comunhão com Ele. Quando essa comunhão acabou, também as forças de Sansão acabaram. Então essa criança, ela seria especial. Ela seria usada por Deus para começar a livrar Israel dos filisteus. E o que o profeta Samuel, o rei Saul e Davi continuariam essa obra até o fim. Então essa ameaça filisteia, subjugando o povo de Deus, foi até o tempo de Davi. A esposa, amados, ela revela tudo o que o anjo do Senhor havia dito a ela. Ela havia dito ao seu marido, que diferentemente de muitos homens, creu nela. É bem interessante que nos dias de hoje, se alguma esposa vai falar alguma coisa para o marido, ele vai logo fazer um monte de perguntas a ela. Como era o nome dele? O que é que ele estava fazendo? De onde é que ele veio? Mas Manoá não foi assim. Ele confiou que estava sendo visitado por Deus e creu na sua esposa. Então Manoá creu na sua esposa e dela não duvidou, mesmo ela não tendo perguntado o nome do anjo, como é que ele estava, várias coisas que geralmente os homens perguntam, mas ele não perguntou qual era o paradeiro, de onde é que ele vinha, para onde é que ele vai, não. Ele não perguntou nada disso. Então, amados, o casamento é muito importante, o casal ser temente ao Senhor e confiar um no outro, porque o que sustenta o casamento é o Senhor, mas o homem tem que confiar na sua esposa. Esse relacionamento
tem que existir. A partir do momento que acaba a confiança, também se acaba o casamento. Então tem que ter a intimidade do casal, sempre pautado na palavra de Deus. Não se precipitam, mas tomam decisões também em conjunto. Porque quando um toma uma posição diferente do outro, começam as complicações também dentro de casa, dentro do casamento. Pois decisões individualistas trazem sempre discórdia no seio da família. Mas Manoá e sua esposa eram zelosos em servir a Deus, eles eram tementes a Deus, eles se desviavam do mal, eles se aproximavam cada vez mais de Deus. E logo reconheceu ele que o Senhor o havia visitado. Manoá entendeu que a sua família havia sido agraciada, havia sido visitada pelo Senhor. E que eles seriam tremendamente abençoados com a concepção de um filho. Veja que ele não duvida, a sua mulher é estéril. Ele poderia dizer, não, ela é estéril, aqui não tem jeito não. Mas ele confiou no Senhor. Ele sabia ao Deus que ele servia. O Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Queria que os irmãos lessem comigo o Salmo também, o Salmo de número 127, que vai falar dos filhos. Salmo 127, dos versos 3 ao 5. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flecha nas mãos dos guerreiros, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, e quando pleitear com os inimigos à porta. Então os nossos filhos são heranças do Senhor. É o Senhor que nos dá para cuidarmos. Eles são de Deus. A segunda lição, amados, que se encontra no verso de número 8. Sansão também tinha pais que oravam ao Deus vivo. Veja, a tribo de Dan era uma tribo voltada para a idolatria. Mas Manoá orava ao Deus vivo. Manoá, ele não questionou a sua esposa sobre detalhes de conversa com o anjo de Deus. Ele apenas se dobrou diante de Deus e fez o quê? Orou confiantemente no Senhor. Ele era um homem de oração. Logo, ele clama pelo auxílio divino. Quando nós estamos em situações difíceis, o que é que nós fazemos? Nos dobramos diante do Senhor. Nós não vamos atrás de políticos, nós não vamos atrás de parentes para resolver a situação, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que orar a Deus confiantemente, porque o nosso Deus, ele inclina os ouvidos para ouvir a oração de seus filhos, para entrar com a providência e lhes dar o fim que ele já determinou. Então ele não confiou no seu intelecto. Manoá não confiou na sua sabedoria. Ele vai buscar a solução na fonte de água viva. Ele pediu a Deus que os ensinassem a criar os seus filhos. Ele pediu a orientação de Deus. Como devo criar o meu filho? Como é que ele deve ser criado? Me oriente, Senhor. E Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, fez o quê? Enviou novamente o anjo. E o anjo vai dar instruções àquele casal de como seria criado Sansão. Amados, o Espírito Santo de Deus nos ensina, através da vida de Manoá, que devemos orar incessantemente a Deus pela criação dos nossos filhos. A tarefa de educar os nossos filhos no caminho do Senhor e ser ele um homem de caráter ilibado, ser um homem correto, é do casal, e não só de uma das partes, mas de ambos. Os filhos têm que ver a autoridade de seus pais. Não pode um pai dar uma instrução e o outro desfazer.
Não, e também não privilegiar os seus filhos, como fez Rebeca, né? Não, como fez Sara, com seus 2 filhos. Mas, em todo tempo, fazer com que a comunhão vá sempre à frente, para que ele tenha sempre a autoridade dos pais, não privilegiando nenhum, nem o outro. Porque isso aí traz muita contenda e traz confusão na cabeça dos filhos. E o Deus que inclina os ouvidos, amados, para as orações de seus filhos, entra com as providências e dará sempre uma resposta satisfatória para as suas petições, assim como fez Manoá. Então temos que em todo tempo orar com confiança ao Senhor. As palavras do anjo se realizaram e o menino nasceu. O anjo é o mensageiro de Deus. Então, lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 12, vai dizer que Deus, ele vigia em cumprir a sua palavra. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Então o menino prometido nasceu e deram-lhe o nome de Sansão, que significa sol ou brilho. Amados, a chegada de uma criança no seio da família é um momento de alegria, de júbilo. Pela bênção recebida de Deus, Deus prometeu àquele casal um filho, e aquele filho chegou, aquele filho nasceu. Então os nossos filhos devem ser, amados, sempre ensinados a crescerem na graça e sabedoria do Senhor, para que eles sejam sempre agradáveis a Deus. E só depois de serem ensinados pelo Senhor, eles sejam também bênçãos na sociedade. Aquilo que ele aprende no lar, ele também vai ser. Ele não vai aprender na rua, ele vai aprender em casa, com seus pais, orientando sempre através da palavra do Senhor, para que eles sejam bênçãos onde pisar a planta também dos seus pés. Então, para isso, meus irmãos, orar confiantemente ao Senhor faz toda a diferença. Não importa a situação, não importa se seu filho está na igreja ou fora dela, a gente tem que continuar orando pelos nossos filhos. Para quê? Para que Deus, aqueles que estão distantes, Deus transforme o coração, traga para perto. Então temos que orar incessantemente, orar e vigiar, como diz a palavra, entregando nas mãos benditas do Senhor, para que Ele dê sempre uma solução. O que está ao nosso alcance de fazer, nós temos que fazer. Jesus diz: tire a pedra. Lázaro estava morto, Jesus diz: tire a pedra. Jesus poderia tirar a pedra? Claro que poderia, mas cabe a nós tirarmos. Nós podemos tirar? Podemos. Então Jesus diz: vai e tire a pedra. Então aquilo que está ao nosso alcance de fazer, nós fazemos. O que não está ao nosso alcance, que é impossível para nós, é possível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira lição, meus irmãos. Sansão tinha pais zelosos que concordavam entre si. Os versos de 9 até o de número 14. Manoá e suas esposas eram obedientes e tementes a Deus. E de Deus recebia instruções de como deveria criar a Sansão. Sempre criar no temor do Senhor, se afastando do mal, se aproximando cada vez mais de Deus. Em Provérbios capítulo 9, verso 10, diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor é o quê? Se afastar do mal e cada vez mais se aproximar dele. Como é que a gente se aproxima do Senhor? Através da sua palavra. Quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente o adora em espírito e em verdade. Não pode ser... Deus não pode ser adorado sem ser conhecido. Porque se o homem não conhece a Deus, ele vai terminar adorando um ídolo, que é diferente da palavra revelada. Deus se revela através da sua palavra.
Então aqui tem instruções de como ele deve ser adorado. Em espírito e em verdade. Não é do nosso jeito, é do jeito que ele deve ser adorado. Louvado seja Deus. Então, amados, eles em concordâncias criaram Sansão, Manoá e sua esposa, criaram Sansão de acordo com as orientações do mensageiro de Deus. E isso foi crucial no desenvolvimento do caráter daquele que viria a ser um juiz de Israel e que libertaria Israel das garras do jugo filisteu. Amados, assim como Manoá e sua esposa ensinaram os princípios e foram exemplos para os seus filhos, ou seja, eles davam testemunho de que eram filhos de Deus, sempre em concordância com as decisões e maneiras de como se criar. O casal em comunhão, um com o outro, criava o filho no temor do Senhor, para que quando ele crescesse não se desviasse dos caminhos. Então temos nós também, meus irmãos, a missão de criarmos os nossos filhos sempre em concordância, pois do contrário, os desvios de conduta e moral deles cairão sobre o pai ou sobre a mãe, causando rupturas no seio familiar. Então por isso que tem que haver uma concordância, tem que haver uma comunhão entre o casal na criação dos filhos. Cabe a nós, pais, ensinar o caminho ensinar o caminho e andar nele com os filhos, ou seja, sendo exemplos, dizendo: meu filho, faça isso, mas também fazendo, não só mandar, mas com ele também no caminho. Sansão, já adulto, ele foi muito abençoado por Deus, como disse a palavra, e o Espírito de Deus começou a agir nele, mas ele tentou fazer também o seu próprio caminho, assim como fez Adão, e cometeu muitos erros, se rebelando contra o Senhor e contra os seus pais. Sansão estava com os olhos nas mulheres filisteias, e os seus pais diziam: mas meu filho, tem tantas mulheres lindas aqui nas tribos de Israel. Lembre-se que Deus havia estabelecido que o casamento deveria ser só da mesma tribo, não era para misturar nem com as outras tribos de Israel, mas eram 12, mas cada um dos seus membros deveria se casar dentro da própria tribo. E Sansão não queria fazer dessa forma. Os seus olhos estavam nas mulheres filisteias, era atraído por elas. Então, ele cometeu muitos erros contra os ensinos de seus pais. Os pais diziam: faça assim, case com as mulheres daqui, mas ele queria casar-se com as mulheres filisteias. Isso trouxe consequências terríveis para ele. Mas o Senhor dos senhores e Rei dos reis teve misericórdia de Sansão, teve paciência, e no final da sua vida, Deus devolveu, nós conhecemos a história, devolveu as forças a Sansão. Ele desobedeceu a Deus, afrontou a santidade de Deus, mas Deus teve paciência. Os olhos de Sansão foram furados, ele foi enganado por Dalila e aprisionado, e os seus olhos foram furados. Mas Deus, mesmo assim, meus irmãos, Deus tem propósito na vida dos seus filhos, mesmo algumas vezes ele sendo rebelde, mas Deus sempre traz para perto, porque eles ouviram a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ficou guardada no coração. E então lá no final da vida, Sansão clama novamente ao Senhor, e Deus restabelece as suas forças. Para quê? Para que Deus se vingue daquele povo filisteu. Então, Deus devolveu as forças a Sansão, e os propósitos de Deus foram executados, e a vingança foi efetuada sobre os temidos filisteus, destruindo o templo do deus Dagon, que era um deus pagão, e libertando Israel do seu jugo. E o nome do Senhor foi glorificado
na vitória sobre os filisteus. Veja que Deus se utilizou do seu filho Sansão, mesmo em alguns momentos ele sendo inconstante, sendo rebelde em alguns momentos, mas Deus tinha um propósito, e o propósito foi libertar o seu povo. Isso é pura misericórdia e graça de Deus. Amados irmãos, muitos anos depois da morte de Sansão, outro menino nasceu. E assim como Sansão, também foi anunciado por um anjo do Senhor aos seus pais, e foi concebido sobrenaturalmente. Ele veio à terra para trazer a libertação definitiva para o seu povo. E ao contrário de Sansão, que em alguns casos foi rebelde, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso ele foi exaltado e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho diante de Deus se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra. Este é Jesus, o Messias prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é o rei descrito em Mateus. Ele é o servo descrito no livro de Marcos. Ele é o homem perfeito, como descrito, como apresentado por Lucas. E Jesus é o Filho de Deus, descrito no Evangelho, segundo escreveu João. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, concluindo, apesar da inconstância de Israel, a misericórdia de Deus sempre trouxe livramento em tempo oportuno. Israel, no período de Sansão, passou por 40 anos sob jugo, mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, levantou Sansão para libertar o seu povo. A palavra de Deus nos ensina, através da vida de Manoá e sua esposa, a sermos zelosos com os nossos filhos, ensinando-lhes o temor do Senhor, sendo vigilantes e confiantes na oração ao Senhor, e que em concordância educam os filhos, para que ele aprenda a respeitar a autoridade do casal, sem diminuir a sua autoridade, nem do pai e nem da mãe. E mesmo, amados irmãos, ele, depois de ter aprendido todos os ensinos dos seus pais, ele, ao crescer, caso ele se desvie dos caminhos do Senhor, ele vai estar sempre ali no coração dele o ensino que seus pais lhe deram, e sendo da vontade do Senhor, ele vai trazer novamente para perto, para a adoração a ele. Então, amados, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Não há impossível para Deus. Mesmo filhos rebeldes, Deus pode trazê-los para perto, mudar a situação. Basta para isso estarmos em oração, confiantemente no Senhor. E Deus entra sempre com as providências para dar a vitória a seus filhos. Deus, lá no Salmo 33, no verso 13, ele diz o quê? Que do alto e sublime trono, Deus enxerga a todas as criaturas da terra. Mas no verso 18 ele vai dizer que os olhos do Senhor estão fitos nos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus de toda misericórdia e graça, de bondade e fidelidade. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite, meu Deus. Pai, que possamos guardá-la, meu Deus, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a criar os nossos filhos em retidão a Ti, meu Deus. No temor do Senhor, meu Pai. Para que eles, quando cresçam, não se desviem, Pai, dos Teus caminhos, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus,
Aqueles filhos que estão distantes, meu Pai, traz para perto, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Usa de paciência também para com eles, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa cada família que veio nessa noite, meu Deus. Prestar o culto a Ti, meu Deus. E aprender mais de Ti, Pai. Para Te adorá-lo em espírito e em verdade. Ó Pai, em nome de Jesus. Dai-nos sempre sabedoria do alto, meu Deus. Ensina-nos, Pai, o Teu querer. Faz o Teu efetuar nas nossas vidas, Senhor. Clamamos a Ti porque o Senhor é um Deus que ouve as orações dos Seus filhos, Senhor. E entra com as providências maravilhosas, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós já Te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem feito no nosso meio, meu Pai. E há de continuar fazendo para a glória e para o louvor do Teu santo e excelso nome. Somos gratos a Ti por tudo, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, receba